Domingo, 5 de setembro. Verso para memorizar. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 6. Batizado em Moisés. Ouça 1 Coríntios 10, 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Pergunta 1. De acordo com o texto, o que Paulo quis comunicar aos seus leitores em Corinto quando se referiu a exemplos? O termo grego usado em 1 Coríntios 10, 6 e adaptado de forma semelhante em 1 Coríntios 10, 11, traduzido como exemplo na maioria das traduções para o português, é typos. Em português, a palavra tipo tem por base esse substantivo grego. Um tipo ou exemplo nunca é a coisa original, mas um símbolo ou representação dela. É um modelo de outra coisa. Hebreus 8:5 apresenta um bom exemplo desse tipo de relação. Estes, os sacerdotes do serviço do santuário do Antigo Testamento, ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Essa passagem destaca a relação direta entre as realidades celestiais e terrestres, e em seguida apresenta uma citação de Êxodo 25, 9, em que Deus tinha mandado Moisés construir o santuário no deserto de acordo com o modelo que ele tinha visto no monte. A questão é que o santuário terrestre, com seus rituais e procedimentos, era um exemplo, símbolo e modelo do que acontece no céu, com Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Com isso em mente, entendemos melhor o que Paulo estava falando em 1 Coríntios 10. Nesses versos, ele recapitulou algumas experiências centrais do povo de Deus no deserto, no caminho para a terra prometida. A expressão nossos pais refere-se a seus antepassados judeus que tinham deixado o Egito, que estiveram sob a nuvem, que passaram pelo mar e, assim, foram batizados em uma nova vida de libertação da escravidão. Paulo considerou esses importantes locais da jornada no deserto como tipo, ou exemplo, de um batismo individual. Seguindo a lógica de Paulo, a referência ao alimento espiritual deve se referir ao maná. Israel tinha bebido da rocha, identificada como Cristo. Pense em Jesus como o pão da vida e como a água viva, e tudo fará pleno sentido. Portanto, vemos Paulo usando a história do Antigo Testamento como exemplo para revelar verdades espirituais que podem ser aplicadas aos cristãos hoje. Quais lições espirituais aprendemos
dos exemplos bons e ruins que os israelitas deixaram?